Tô de volta aqui para o conteúdo de segunda-feira do Close Friends. Um grande abraço para você. Tem sido bastante produtivo, sempre entrando aqui tarde, dessa vez mais de 1h da manhã, para o conteúdo de segunda-feira. Todos os dias tenho estado aqui ao longo desse mês e vou estar até o dia 31 de agosto, quando vou fazer uma live aqui especial para encerrarmos esse ciclo do Close Friends do mês de agosto. Se você não se inscreveu, não se preocupe. A gente vai abrir novamente as inscrições para o Close Friends, que a gente vai começar um novo ciclo em breve. Eu vou marcar assim que eu finalizar esse no dia 31 de agosto. Fique atento e se de repente não entrou, às vezes dá pau, né? Muita gente, é um sistema, é um robozinho que faz que adiciona você, às vezes dá uma falha, mas não se preocupa não. Depois que você entrar, eu tenho tudo arquivado para você lá. Vamos começar agora então, vamos lá. O tema que a gente vai falar hoje também é uma sugestão aqui de um colega. Eu, de vez em quando, eu não consigo ler todas, quando são muitas, mas de vez em quando eu leio algumas. E eu peguei essa sugestão. Ele me perguntou sobre como é que eu consigo tocar os meus negócios no Brasil morando nos Estados Unidos. Pois é uma pergunta curiosa, é um formato que, com muita frequência, as pessoas me perguntam. Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos, ou seja, faz 10 anos que eu moro fora do Brasil. Nesse período, além de ter morado aqui nos Estados Unidos, passei também por países da Europa. Morei na Espanha, na Inglaterra e um tempo um pouquinho mais longo em Portugal. Ou seja, sempre tocando o negócio à distância. A pergunta do colega é como é que eu consigo tocar o negócio à distância? E vale lembrar que no Brasil é onde está grande parte dos meus negócios e é onde nós temos aí cerca de 10 mil funcionários na nossa rede no país. Como é que eu toco à distância? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Em primeiro lugar, pensa comigo. Quando eu estava no Brasil, eu morava em Curitiba. Antes morava no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, morei a vida toda lá. Mas no ano de 2002 eu me mudei para Curitiba, onde eu morei por 7 anos. Então, vamos pegar esse período que eu morei em Curitiba. Para pensar. A gente tinha quase 400 escolas no Brasil, das quais acho que umas 2 ou 3 eram em Curitiba. Então, tirando essas 2 ou 3 que eram em Curitiba, as outras 390 e tal que estavam espalhadas ao redor do Brasil, também não tinha minha presença. Para pensar comigo, qual seria a diferença para essas 390 e poucas escolas se eu morasse em Curitiba, Rio de Janeiro, Tóquio, Austrália ou Vladivostok? Diferença nenhuma, não é? Ou seja, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a ver a importância de eu desenvolver a minha capacidade de gerir o negócio à distância, e isso tinha uma razão. Antes de eu falar a razão, a galera da antiga aí acho que deu um pouquinho de risada com Vladivostok. Quem sabe mais 18 territórios. Então, entendedores entenderão, como se diz na linguagem da internet. Vamos continuar. Por que era importante para mim? Por que eu considerei importante eu ter uma gestão à distância? Ou seja, eu não estar presente no negócio. É mais do que importante e mais do que necessário você estar muito presente no seu negócio. Você está começando o seu negócio, tem aquele ditado, o olho do dono engorda o boi. E eu diria para você, mais do que isso, a presença intensa por horas e horas é fundamental no início do seu negócio. Só que depois que o seu negócio já vingou, seu negócio já aconteceu, e aí a operação começa a ter uma dependência do fundador, do proprietário da empresa, é muito importante que esse empresário ele mude de patamar. Para isso, o seu negócio vai ter que provar que funciona sem a sua presença. Por que é importante mostrar para o mercado que o seu negócio funciona sem a sua presença? Eu posso responder de várias maneiras. Eu vou dar uma resposta mais silly, como se fala aqui em inglês, seria engraçadinha, não é? A resposta seria que se o seu negócio não funciona sem a sua presença, é porque no fundo que tu tem um emprego. Você tem um emprego bem pago, sem direito trabalhista nenhum. Você é empregado da sua própria empresa. Simples desse jeito. O seu negócio é menor do que você.
Ou seja, não é uma boa constatação. Se você morre, teu negócio vai para o túmulo junto com você, não é? Então eu enxerguei que era fundamental, assim como a Coca-Cola, a Apple funciona sem o Steve Jobs, não é? Era fundamental que a minha empresa no Brasil, no caso a WhatsApp, eu estou falando lá atrás, funcionasse sem a minha presença e que não só eu tivesse essa tranquilidade, mas como o mercado percebesse. Realmente, Flávio criou um negócio que tem valor, que tem vida própria, independentemente dele. Quando existisse essa percepção e essa conclusão, significaria dizer que o nosso negócio, o negócio foi criado, era um negócio que tinha valor em si próprio, se tornou uma organização, se tornou uma instituição. Ou seja, a gente sai da personalização do negócio, ou seja, a figura do dono, do fundador, do diretor, o cara que está ali com a barriga no balcão, mão na massa. A gente sai da personalização, fundamental naquela fase inicial, e passa para uma nova fase, que é a fase da institucionalização deste negócio, quando a empresa ela já é maior do que o próprio personagem que ele a criou. Então, eu enxerguei que se eu conseguisse romper essa barreira, eu teria um negócio de muito valor. A partir daí, eu que era muito presente, muito hands-on, ou seja, muito com a mão, muito com a mão na massa, eu tinha que aprender a jogar um outro tipo de jogo e eu me dispus a fazer isso. Na época, a minha primeira estratégia foi o seguinte: bom, eu estava querendo passar um tempo fora do Brasil, queria aproveitar para estar mais próximo da minha família. Já que eu tinha naquela época 2 filhos, um filho de 5 anos e um de 3, que tinham passado essa primeira infância assim, com um pouco mais de distância por conta das minhas viagens e trabalho. Eu era sempre presente, mas viajava bastante. Eu queria estar mais próximo. Em segundo lugar, eu aproveitei para resolver um detalhe no meu currículo. Eu precisava aprender inglês, ou seja, com 10 anos de WhatsApp, 100 escolas montadas, quase 4.000 funcionários, eu não sabia falar inglês. Como 95% da população não sabe falar inglês. Eu tinha, já naquela época, uma rede importante de escolas de inglês para adultos, mas ainda não falava. Bom, eu não era professor, nunca dei aula de inglês, nunca foi minha função dar aula de inglês. Então, já que era assim, eu investia pesado na área pedagógica e pesquisa e desenvolvimento, e o meu foco sempre foi vendas, marketing, desenvolvimento de produto e Luciana na gestão. Então eu conciliei todos esses interesses, arrumei as malas, nós fomos para a Austrália. Eu fui para ficar 1 ano na Austrália, e a Austrália era bem emblemático, porque não era Miami, não era Londres, era Sydney, lá do outro lado do planeta, 13 horas de fuso horário, ou seja, não tinha lugar mais longe para eu ir, a mensagem estava dada: Flávio está na Austrália, e agora os executivos tinham que se virar, tinham que trabalhar. Óbvio, eu tinha uma agenda com esses executivos de reuniões através de videoconferência. Naquela época a internet já estava bacana, eu usava o Skype como ferramenta e eu tinha uma agenda de reuniões e trabalhava na parte da manhã e na parte da noite, porque na parte da tarde na Austrália era madrugada no Brasil. Então eu tinha uma agenda diferente, trabalhava de manhã, trabalhava à noite e à tarde eu tinha vago. Com esse horário vago à tarde, eu pude fazer uma série de coisas. Estudei inglês pra caramba, tive um professor particular, contratei, desenvolvemos a metodologia baseada na nossa metodologia lá com esse professor particular. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer um MBA, fiquei por 2 meses, depois eu enchi o saco. Não é? Mas o inglês não, fui firmão, 2 horas de aula diária, além das minhas atividades sociais na Austrália, com quem eu me relacionava com muita gente local, e um contato forte com a família, trabalhando na parte da manhã e trabalhando na parte da noite. A cada 2 meses eu pegava aviãozinho e viajava para o Brasil, viajava 24 horas, era uma viagem super longa para dar uma rodada nos pratos no Brasil, pessoalmente com os meus executivos. O plano era 1 ano fora, tocamos o negócio, crescemos sem a minha presença física e está provado. O negócio funciona sem a minha presença. Sabe o que aconteceu? O
que aconteceu é que deu tudo errado, eu tive que voltar correndo. Eu fiquei só, se eu não me engano, 7 meses, ou 8 talvez no máximo, entre 7 e 8 meses lá na Austrália. Ah, não, 8 meses. Cheguei a ficar 8 meses. Fiquei 8 meses na Austrália e voltei correndo, porque o negócio estava embicando para baixo, não estava com a mesma performance. Quando eu digo embicando para baixo, é crescendo menos. A gente sempre cresceu muito, então indicava que a gente ia crescer menos naquele ano. E aí o que eu fiz? Voltei para o Brasil, reconheci que eu não estava pronto, não estava maduro, precisava aprender mais, a equipe também não estava pronta, não estava madura, e voltei para o Brasil, meti a mão na massa, revertemos, fechamos bem ainda aquele ano, o ano de 2006, e peguei firme de novo, presente no Brasil, até que em 2009 eu me mudei para os Estados Unidos, dessa vez muito mais preparado. O negócio bombou, 2010, 2011, 2012, a empresa cresceu 50% ao ano. Em 2013, nós vendemos a empresa. E, obviamente, a empresa só foi comprada porque ela tinha sido provado que a instituição era maior que Flávio e que o negócio agora já tinha um valor de mercado. Ou seja, esse ciclo se encerrou justamente porque é muito importante a gente institucionalizar a empresa e torná-la maior do que o personagem que a criou. Então, isso me deu essa visão dessa importância, me fez buscar aprender a trabalhar à distância. Então, é assim que eu faço nos últimos 10 anos, aqui dessa sala, nesse momento. Nas próximas semanas eu estou mudando de casa, nós construímos uma outra casa aqui, já a gente está mudando, você vai ver cenários diferentes aqui em breve, talvez no próximo Close Friends, mas é daqui que eu trabalho, tenho a minha agenda de reuniões, como se eu estivesse presente, eu rodo ali, eu tenho cerca de uns 10 executivos que prestam contas diretamente para mim, eu trabalho com esses executivos semanalmente, e mais ou menos a cada 45 dias eu viajo ao Brasil. Faço cerca de 8 viagens ao Brasil. E a viagem é tranquila. São 8 horas e meia de voo. É uma noite, assisto um filme, janto, durmo e chego bem descansado já para trabalhar no Brasil. O que acontece 8 vezes por mês. Desculpa, 8 vezes por ano. E é daqui que eu recomprei a WhatsApp no Brasil, com 250 escolas, que nós compramos a Number One também no Brasil, que nós tocamos o meusucesso.com, que nós criamos a Wiser Educação, que teve aporte e entrada do Banco Itaú através do fundo de Private Equity Kinea. Foi aqui, sentado nessa cadeira. Eu até gosto de brincar. Daqui, dessa cadeira, a gente toca tudo aí no Brasil e viajando 8 vezes, passando uma semana no Brasil em cada viagem. Esse é um modelo que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar e que funciona muito bem aqui nos meus negócios. E a importância que eu dei para aprender a trabalhar dessa forma é porque, para quem é empresário e ainda o seu negócio depende de você, eu te digo que você é empregado do seu próprio negócio, e um empregado caro, e um empregado sem direito trabalhista nenhum, não pode nem reclamar. Não é? Então, nada contra ser seu empregado, de quem quer que seja, mas se você se propôs a empreender, beleza, meta a mão na massa, faça o seu negócio acontecer, mas num determinado momento, trabalhe para institucionalizá-lo e torná-lo maior do que você. Beleza? Grande abraço, até amanhã, bye bye!